sua Bíblia, o texto é de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Essa é uma mensagem que cabe muito às mães, mas também cabe a todos nós que acreditamos no poder que há na oração, no poder que há na entrega e de gerar um propósito. É o Tiago que está lá hoje? A Carol, não sei. A versão é NVI, tá bom? Ô Leão, lê aí que eu não... Lê aí para nós. Azul. E com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada, e ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que pediu. Até aí. Volta para mim no verso 10. Leia aí, Leão. E com alma amargurada Só chorou. E com alma amargurada chorou. Fale comigo: alma, minhas emoções. Você compreende que ela estava com as suas emoções descompensadas, e ela vai para o altar, e com a alma amargurada, ela chorou muito, mas ela chorou mais. Sente-se aí, vamos falar sobre isso. Ana significa graça. E há um detalhe importante dentro do texto, que ela está com sua alma amargurada, ela chora, mas ora. E o detalhe importante é que, mesmo ferida, Ana não abandonou a presença de Deus. Mesmo com alguma dificuldade, mesmo com alguma dor, mesmo com alguma luta, ela não abandonou a presença do Senhor. Ao contrário de nós, olhando de fora desse cenário e olhando para o nosso cenário, o seu cenário, nós podemos desistir, nós podemos nos revoltar, ou até permitir que a dor ela endureça o nosso coração ao ponto de nos afastar do Senhor. Mas pelo contrário, Ana, ela pega a sua dor e torna isso uma motivação de levá-la até o altar de Deus. Querido, é muito bem verdade isso, que quando a nossa alma ela está entristecida, quando a nossa alma ela sente dor, é natural e é fácil a gente se afastar de Deus. É complicado dizer sobre dor, porque parece que é uma forma de desmerecer a nossa dor, aquilo que a gente está sentindo. Mas o pastor não sabe o que eu estou sentindo. Eu não sei mesmo. Mas o texto está mostrando para a gente que uma dor não pode nos afastar do Senhor. Porque quem derrama lágrimas diante do altar de Deus jamais terá algo vazio em troca. Quem chega ao altar do Senhor, e o texto diz o seguinte, que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, meu querido, quando você chega com uma dor aos pés do Senhor, ao altar de Deus, e coloca diante de Deus, às vezes você não precisa nem falar, Ele já interpreta a tua necessidade e opera ao seu favor.
Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você compreende isso? O coração quebrantado. Eu estou dizendo para Deus que eu preciso dele, que eu dependo dele. Há uma necessidade dentro de mim, mesmo vivendo uma dor, estando dentro de um problema, eu preciso dele, porque eu sei que ele pode me socorrer nesse ambiente. Olha isso, número 2, Ana gerou Samuel, porque primeiro ela gera intimidade com Deus. Não é a sua necessidade, mas é o seu sentimento de falar: eu preciso falar com aquele que transformou a vida de muitas mulheres lá atrás, que eram estéreis, e o Senhor fez dar vida. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão ou minha irmã? Talvez o seu cenário é um cenário de esterilidade, mas como Ana, o que nós vamos fazer? Não é a minha necessidade que vem primeiro. O que vem primeiro é: eu preciso gerar intimidade com aquele que pode gerar tudo, que pode fazer existir da onde não tinha, que pode fazer abrir da onde não tinha porta, porque ele é o controle de todas as coisas. Eu anotei isso porque para mim é muito interessante. Ana era uma mulher de oração, e por isso não há surpresa de perceber e ver que Samuel se tornou um homem que identificava a voz de Deus. Quando ele é chamado, isso está no capítulo 3, versículo 10, ele diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. A mãe dele gera algo tão grande em Cristo, em Deus naquele momento, que ele está deitado, Deus chama por 3 vezes, ele ouve a voz de Deus, ainda por não ter contato com ela, ele não identificou, mas ele ouviu, porque quem começou a gerar algo na vida dele não foi ele, foi a sua mãe, que antes da sua necessidade, ela gera intimidade com Deus. Você que é mãe, ergue a sua mão por um momento, que eu quero dizer algo para você. Se você quer ter o seu filho e ver resultado de Deus na vida dele, começa a gerar intimidade com Deus. Os filhos aprendem mais daquilo do que eles veem, do que eles ouvem. Então eu profetizo sobre a tua vida e a tua história. Os seus filhos vão te olhar e vão dizer: eu quero ser igual a ela, eu vou viver igual a ela. E aquilo que você busca chama-se legado, e o que eles vão viver é o seu legado. Aquilo que você gerou diante de Deus, eles vão viver. A igreja precisa de mulheres assim. A igreja precisa de homens assim, que entendem que não é muito do que se ouve, mas mais do que se vê fazer. Você percebe que a gente vai nomear a dor como o primeiro estágio da nossa vida, que vai levar o foco, e esquece que a nossa casa está vendo o que a gente faz diante de uma dor. Então, se você é uma pessoa que se derruba, que cai diante de uma dor, a sua família vai ser assim. O seu clã, sua casa vai ser exatamente assim. Porque é exatamente o que a gente faz que vai virar um exemplo para eles. Jeremias 33:3. Coloca aí. Valeu. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Lê de novo, Leão. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu olhei para esse texto agora, eu lembrei da história da irmã Vera. A irmã Vera tem um filho, passou por um momento um pouco difícil, complicado, né, irmã Vera? E Deus teve uma forma de tratar. E aí eu recebi um vídeo uns meses atrás, né? O filho dela, que veio lá da Europa, veio visitar ela em casa. Olha que lindo. Com uma vida transformada, com uma aparência melhor. Só que eu lembro como a irmã Ana e o seu esposo sofreu no processo, na dor de viver aquele processo, porque humanamente não tinha o que se fazer. Mas eu lembro que uma vez nós conversando com a irmã, ela: mas eu fui, pastor, eu fui lá,
Eu fui porque é meu filho. A posição dela não foi se render a um ambiente dificultoso, mas foi acreditar que Deus ia na frente. Ela se posicionava para viver algo maior. Ela se posicionou, colocou em Deus e falou: eu vou porque Deus vai me dar sabedoria e vai acontecer. E sabe o que aconteceu? Aconteceu a transformação do cenário, aconteceu a transformação da história dele, da família dele. E ela agora tem um coração mais tranquilo, porque pôde ver a ação de Deus no meio da sua família. Só que se nós entendemos isso, clama a mim, coloca aí de novo, mami. E responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ei, meu irmão, às vezes você está tão dificultoso, mas Deus levanta alguém, talvez do seu lado, no seu caminho, na sua história, e diz: olha, Deus está mudando, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Você não está vendo, mas Deus é isso aqui, ó. Ele responde, Ele diz coisas grandiosas, insondáveis, você nem imagina, mas Ele é Deus que faz. Você está orando, mulher, pela salvação da sua casa. Deus está dizendo coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não viu. Ele vai fazer. Só que dentro da história tem um problema. Versículo 1 Samuel 1, o 13 e o 14. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Sabe o que isso mostra? Se você for estudar a história de Eli, Eli já está mais que passado. Os seus filhos são filhos complicados. São filhos que estão fazendo e gerando prostituição no próprio altar de Deus, comendo as ofertas e fazendo a baderna. Eli se desconectou daquilo que Deus tinha para realizar sobre a vida dele e sobre a família dele, porque era uma família sacerdotal. Só que quando ele olha para Ana, o cenário dele fala maior e mais forte dentro dele. Ele vê Ana desesperada, mas mexendo os seus lábios, talvez nem fazendo sons direito. Parece palavras incertas, jogadas fora de contexto. E ele entende, pela sua percepção visual, que ela está embriagada. Sabe o que quer dizer isso? Nem todo mundo vai entender a sua dor. Nem todo mundo vai entender o seu problema. Porque às vezes eu posso olhar o seu problema na minha perspectiva, e aí eu não vou conseguir entendê-lo mesmo. Talvez eu possa olhar o seu problema dentro de um problema que eu estou passando, de uma dificuldade que eu estou passando. Então isso quer dizer que até homens espirituais podem errar naquilo que eles estão percebendo, porque ninguém ou nem todo mundo vai entender a sua dor. E aí é muito mais fácil a gente chegar na igreja sorrindo, mas travando guerras dentro da alma, e ninguém está entendendo o que você está falando ou orando. Como eu disse, Romanos 8:26, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já fez, não só na igreja, mas aquela oração da pia. Quem já fez aquela oração da pia? Só eu? Você já fez aquela oração da pia que você está mal, aí você vai lavar uma louça, aí você coloca um louvor, dá um mi maior aí, aí você está lavando louça, o caminho que devo seguir, aí você começa a chorar aquele choro que dói lá dentro. Quem vê perto, está ali, não está entendendo nada. Mas eu chamo isso de oração da pia. É aquela oração que você não consegue dizer uma palavra por completo, uma frase por completo, mas Deus está entendendo o que ninguém pode interpretar. Eu estou aqui hoje para te dizer o seguinte: homem ou mulher, se você está numa situação como de Ana, ninguém está entendendo a sua dor, ninguém consegue te interpretar, não tem problema. Vá para o seu momento, vá para o seu cantinho, para o seu tempo e dizer: Pai, mas eu sei que o Senhor interpreta essa dor. Eu sei que, como Jeremias, o Senhor está ouvindo o meu clamor e vai me responder. Aleluia.
interessante aqui. Ela não pede apenas um filho. Ela devolve um Samuel a Deus. E isso é bem interessante. Coloca a 1 Samuel 27 e 28. Vamos entender isso aqui. Isso é interessantíssimo. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Ela não transformou a sua bênção em uma idolatria. Ela devolveu ao Senhor aquilo que ela recebe. Vem cá, Murilo. A Thaís é uma mãe coruja. Ela está lá ensinando as crianças. Agora você imagina, naquele momento, uma criança era desmamada com 3 anos de idade. Fala comigo, 3 anos de idade. Você imagina uma criança com 3 anos de idade? Amor, já está falando, andando, fazendo um monte de coisa, né? Aí eu lembro, acho que era a Bianca, falava pizzas. Ela queria pizza, ela falava assim: pai, compra pizzas para nós. É tão lindo, quem é pai e mãe, né? É tão lindo ver as primeiras palavras, os errinhos que eles vão cometendo, né? Só que Ana, ela pediu aquele filho a Deus. Ela não podia ter o filho. Deus agora, através de ele, concede um filho. Só que ela fala: Deus, se o Senhor me der esse filho, eu devolvo. E qual que era a lei que mandava para aquilo? Quando alguém entregava o seu filho nazirelado, ou seja, ele ia ser entregue, não ia cortar o cabelo, fazer barba, nada. Ele ia viver totalmente para Deus. Mas com 3 anos de idade, ela tinha que ir lá no templo, pegar aquela criança, chegar no sacerdote e falar: ó, tá aqui meu filho. Não era desse tamanho, era menor. Mas você está entendendo, né? Tá aqui meu filho. Foi fácil essa decisão dela? Só que a gente busca em Deus algo. Tá sofrendo por algo, tá doído por algo. Aí a gente vai naquela emoção, naquele balanço da canção e da oração. Vai caminhando e digo: Deus, se o Senhor me der, eu devolvo. Eu gosto do salmo que diz que Deus conhece a nossa vida, porque já está escrito, né? Imagina Deus falando: eu sei que você não vai devolver. Sabe por quê? Porque você teve a dor, a dificuldade, clamou, gerou intimidade, Deus concedeu. Mas aí você pega aquela bênção e essa bênção vira um amuleto. Não, agora eu não posso, não. Mas não, agora eu posso, agora não dá. Não, a minha bênção é minha bênção. Não. Minha bênção, não. Minha. Tem gente que vai querendo, pedindo, mas aquilo que o Senhor te entrega virou a sua idolatria. Deus, me dá um trabalho. Aí você não tem tempo nem para a família mais. Deus, me dá um carro. Aí você não tem tempo para agradecer aquele Deus que te deu o carro. Mas eu que trabalhei. Mas a Bíblia diz que Ele que te dá força. O ar que você respira, que eu respiro, a Bíblia diz que vem dele. Peraí, olha isso. Samuel significa pedido ao Senhor. Ela pediu, e aí quando ela chega, ela fala: não me pertence, eu pedi ao Senhor, então agora eu estou devolvendo a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Muitas pessoas querem controlar tudo hoje, mas Deus procura servos que saibam entregar. E sabe o que é entregar? É entregar os filhos no altar de Deus, é entregar a família no altar de Deus, é entregar seus sonhos no altar de Deus, é entregar os seus ministérios, as suas emoções, os seus projetos ao Senhor. Quando eu entrego os meus projetos ao Senhor, sabe o que quer dizer? Eles vão mais longe do que eu vou. Eles vão viver aquilo que eu não vivi. Eu estou liberando isso. Se você entregar a sua casa ao Senhor, o seu caminho ao Senhor, o seu ministério ao Senhor, a tua vida, a tua família vai viver aquilo que você nunca imaginou que viveria. Olha o que diz Provérbios 3:5. Obrigado, Murilo. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não, mas eu não vejo assim. Eu não penso que é assim.
Mas eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. E não me apoiar naquilo que eu compreendo de forma humana e natural. Você já parou para analisar que nem tudo, e na maioria das vezes nada acontece como a gente quer em Deus? Nosso problema é atuar mediante as nossas dores, dificuldades e nosso próprio entendimento. Se Deus não está fazendo, não é porque Ele não é Deus, é porque Ele trabalha do jeito dEle. E o que falta? Eu não tratar aquilo que eu recebi como amuleto, mas dizer: Pai, se eu recebi é porque é seu. Então seja feita a tua vontade, como o Senhor deseja. Se tivéssemos mais pessoas como Ana, teríamos mais Samuéis, ou Samuels, nessa geração. Se a gente fala de família, e é o segundo domingo que a gente está falando sobre isso, se nós olharmos para Ana como uma referência importantíssima de uma família, porque enquanto Eucana adorava, oferecia os sacrifícios, Ana estava de joelhos orando. Enquanto Eucana ia fazer a sua função sacerdotal, Ana estava de joelhos orando. E ela não coloca o seu cenário de rivalidade em xeque. Ela não coloca, ela passava em casa, porque o texto diz que a Penina pegava pesado com ela. Imagina o dia que eles vão sair para ir ao templo oferecer sacrifício, Penina enchendo a cabeça dela de um monte de informação. Imagina quando uma criança nasce, ela precisa dar leite, ela sai do seu quarto, mas passa do lado de Ana dizendo: eu vou dar mamar, porque tem gente enviado por Satanás que vai nos atazanar para nos tirar do nosso foco. E Deus está falando com alguém aqui hoje: fica tranquila, vai para os meus pés, entrega nas minhas mãos, que eu farei grandes coisas. Imagina se tivéssemos mais pessoas como Ana. Nós teríamos mais jovens ouvindo Deus falar. Nós teríamos mais famílias restauradas. Nós teríamos mais servos comprometidos. Nós teríamos mais vidas sensíveis à voz do Espírito de Deus. Como eles exemplificaram muito bem aqui, 3 famílias, mas uma não era alcançada pelo dom, prazer de gerar. Tem pessoas que olham ao seu redor e começam a debater com Deus. Por que eles vivem e eu não? Por que eles conseguem e eu não? Por que eles conseguem alcançar e eu não? Querido, muitas vezes é só por um detalhe: confiar em quem pode fazer, colocar nas mãos em quem pode realizar. Ana está nos ensinando que uma vida de joelhos pode mudar uma geração inteira. Uma vida de joelhos pode mudar uma geração inteira. Olhando para essa frase, eu lembro do meu pai orando todas as madrugadas pela minha mãe e pelos seus filhos. Pela minha mãe e pelos seus filhos. Pela minha mãe e pelos seus filhos. Eu me olho para mim hoje e vejo que literalmente eu sou o resultado da oração do meu pai, de tudo aquilo que ele me ensinou, não falando, mas fazendo, de coisas que era para eu ter seguido e às vezes nem segui, quebrei a cabeça antes de seguir o que ele me ensinou fazendo. O que está acontecendo com a gente? Veio algo no meu coração aqui. Eu preciso falar isso para você. Não dá para a gente levar as nossas famílias como o mundo aí fora tem levado. Não dá. Não dá para pais verem os seus filhos sofrendo com pensamento de mortes e não largar a bebida para cuidar dos seus filhos. Não dá para pais verem a sua família definhando e
e não abrir mão de uma balada para cuidar dos seus filhos. Não dá para ver pais que aceitam a promiscuidade dentro da sua própria casa e depois querem cobrar que os filhos andem de uma forma reta. Não faz sentido. Não dá para eu, a palavra é feia, mas praguejar dentro da minha casa e querer olhar para minha família e querer que eles sejam uma bênção. Todos nós vamos ter os dias mais complicados, os dias mais tranquilos, as viagens, as férias merecidas. Mas não deixe tudo se perder por alguns momentos. O seu filho não é a praga. Não sei se está doendo no meu coração para dizer. O seu filho não é uma praga. O seu filho não é um moleque. E, salvo engano, a palavra moleque vem de um demônio. Deriva-se do nome de um demônio. Não dá para ser conivente com aquilo que o mundo tem colocado dentro de forma sutil. Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis aos padrões desse mundo. As músicas, elas incentivam a nossa juventude a caminhar de forma errada. Eu vou ser profundo e permita-me essa liberdade. Não dá para você ouvir uma música que trata de forma depravada a mulher e querer que o seu filho homem honre uma menina. Não dá para você ouvir uma música que apoia o adultério e querer que o seu filho não traia a namorada, ou vice-versa. Pais que têm meninas em casa, mães, meninas, e ouvem canções que depravam a vida da menina. Eu nem sei se a palavra correta é essa, sabe? Ana está mostrando que o cenário pode ser diferente. Que se você busca em Deus e entrega em Deus, tenha certeza que o que Deus tem preparado para a sua descendência não vai ser qualquer coisa. Quando a gente olha para Samuel veio fazer um marco na história, porque se você prestar atenção, houve um momento que não houve líder nenhum para direcionar o povo de Deus, mas Deus encontrou Samuel no pé do altar, porque a sua mãe o tinha entregado aos pés do altar. E o primeiro sinal que a gente vê é Samuel se levantando e vivendo uma vida diferente, mesmo diante dos filhos de Eli. E aí o texto fala que quando Saul, que foi ungido por Samuel, erra e é destituído por Deus a Samuel: vai à casa de Jessé, porque lá você vai ungir o novo rei de Israel. Querido, eu quero liberar isso com toda a força para o teu coração. Entrega a tua família aos pés do Senhor, e Deus vai levantar dentro da tua casa grandes profetas. Deus vai levantar na tua casa aqueles que vão fazer diferença, não só na igreja, no trabalho, na medicina, no direito. Eles vão ser a diferença, em nome de Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Quem permanece no altar vive o cumprimento das promessas. Antes de Samuel nascer no ventre, ele nasceu no altar de Deus. Então não sei qual é a sua dor hoje, homem ou mulher. Coloca ela no altar de Deus, porque é no altar de Deus que nasce qualquer tipo de transformação. Leon, vamos ler isso comigo? 2 textos agora. Salmo 126:5. Se é o seu cenário, você levanta a sua mão e recebe isso para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com folhas de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão. Pode ir de novo. Pode ir de novo.
Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Isaías 40:31. Para quem está cansado, está dificultoso, eu quero encerrar com esse texto porque ele é importante para nós entendermos sobre isso. Mas não achar que Deus está demorando. Deus está tratando. Eu vou repetir isso: Deus não está demorando, Deus está tratando. Deus não está demorando, Deus está tratando. Deus não está demorando, Deus está tratando. E fica tranquilo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, nós vamos orar hoje. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, mas é hora de você deixar o porquê de lado e colocar isso no altar e falar: Pai, isso agora não me importa. O que eu quero é gerar o meu milagre na intimidade. Eu quero gerar o meu milagre na intimidade. Ah, como o livro de Esther diz: aquilo que eu não posso ver, mas continua trabalhando. O livro de Esther em nenhum momento fala o nome de Deus, mas mostra o poder de Deus se manifestando através da vida de Esther. Ei, querido, ei, querida, hoje é o dia que você pode colocar a sua necessidade e entrar no altar e dizer: Pai, eu quero, eu preciso, mas não dá para viver se o Senhor não for, se o Senhor não estiver, se o Senhor não realizar. Coloque a sua dificuldade, coloque a sua dor aos pés do Senhor neste momento, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso interior, que sabe aquilo que está no nosso consciente, subconsciente, Pai, seja onde for, que estiver fora do controle, fora do seu padrão, Pai, o Senhor é o Criador do corpo humano, o Senhor desenvolveu a mente humana, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu agradeço pela cura conquistada na cruz do Calvário, eu agradeço pela libertação conquistada na cruz do Calvário, porque nós teremos lares, famílias transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós veremos filhos e filhas, Pai, que viverão grandes coisas, que serão bênção por onde passar. Pai, abençoa o desenvolvimento das nossas crianças, abençoa o desenvolvimento dos nossos juniores, adolescentes, jovens. Nos dê como pais, Pai, sabedoria para cuidar, para zelar, para administrar e gerenciar aquilo que eles precisam, Senhor, para viver o seu propósito, o seu chamado, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, não nos deixe cair, não nos deixe afastar por causa da dor, mas que cada dificuldade, que cada luta nos aproxime mais de Ti, nos aproxime mais da Tua presença, porque o Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de cura, e eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cante isso. Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da